de Paulo Dalmaso, tem perguntas? Sim. Podem fazer a gentileza de alcançar o microfone? Senhor Ricardo, o senhor poderia me informar quantas pessoas geralmente estavam envolvidas num projeto para se discutir um consórcio de uma obra dessas? Bom, uma obra desse porte não é envolvida no consórcio, mas na elaboração da proposta. Na elaboração da proposta. Eu não conheço nenhum consórcio de uma obra desse porte com menos de 100 pessoas, 150 pessoas. Sim. Se quer fazer uma proposta crível e consistente. Os projetos que a Petrobras apresentava, eles eram um projeto básico na licitação ou eles apresentavam um projeto detalhado? O problema da acuricidade de projetos da Petrobras vem desde a origem, quando eles sentiram a necessidade de se fazer o EPC. A Petrobras nunca teve um projeto que fosse capaz de permitir uma avaliação de risco com relação à sua qualidade. Ele era de péssima qualidade, muito ruim. O projeto básico que eles poderiam dar, ou o FEL 1 ou 2, que já foi explicado aqui, tenho certeza, pelo que eu ouvi nas audiências anteriores, de baixíssima condição de se fazer um orçamento que fosse possível a uma empresa que não tivesse o mínimo de banco de dados próprio para poder chegar a um nível de consistência e de garantia para dar um preço que permitisse a execução depois. A acuricidade dos projetos da Petrobras são de baixíssima qualidade, mesmo porque a engenharia que a Petrobras usava era muito sobrecarregada. A Petrobras estava tão sobrecarregada que ela não tinha condição de dar preço. Repassava isso para as licitações, causando diversos problemas. Problemas de toda a ordem. O maior problema que existia era ter erros de concepção que faziam que os preços, às vezes, parecessem 70% mais altos, quando, na verdade, era um erro de projeto. Deve ter acontecido aí algumas vezes. Quando o projeto era menos, você tinha que fazer toda uma pré-engenharia, por isso você tem 150 pessoas, para poder chegar ao nível de você ofertar um preço com análise de risco razoável. Era comum, após a empresa ganhar a licitação, ela fazer o detalhamento do projeto junto com a Petrobras? Não, detalhamento do projeto junto com a Petrobras não. Isso fazia parte do escopo do contrato de EPC. Sim. A Petrobras fiscalizava e acompanhava. E já produzia ali algumas alterações. Dali em diante, começava o primeiro aditivo, que é a coisa chamada consolidação do projeto básico. Ali, o escopo poderia ser mudado, entravam todas as necessidades que não foram dadas a tempo da licitação, porque não havia tempo, era uma correria. Nessa hora, o escopo mudando, já se tinha um primeiro aditivo. Mas antes do primeiro aditivo, antes do detalhamento, quando a empresa ganhava a licitação, a Petrobras chamava para negociar o valor ou ela aceitava o valor ganho? É norma da Petrobras, qualquer preço que a empresa der, ela chama para pedir um desconto. Sim. Isso é normal, natural lá. Eu não sei se está escrito no decreto 2745 no manual de contratação, mas há muitos anos que eu não participo de nenhuma concorrência que eles não peçam um desconto. Independente, está perto ou longe do mais 20, menos 15, tá? Sim. Os aditivos, eles começavam aonde? Pela diretoria ou pelas obras? Não existe aditivo começando na diretoria. Aditivo passa pela equipe de gestão do contrato nos canteiros de obra. E com o chefe do empreendimento pela Petrobras e os gerentes de contrato, diretores de contrato das empresas ou do consórcio. No caso da UTC sempre foi assim. Mas nesses quando era discutido esses aditivos, era criada uma comissão, essa comissão discutia o valor? Na verdade, a iniciativa parte dos dois lados. Quando a iniciativa é da empresa, a Petrobras, o gerente do empreendimento, o chefe da fiscalização, cria um procedimento que depois vai para a primeira comissão,
para analisar a pertinência da solicitação. A grande discussão é que, quando se analisa essa pertinência, se demora, essa comissão pode demorar um pouco e o custo do trabalho se mistura com o que é escopo. Uma solicitação dessa de alteração de escopo, se você diz que não vai fazer, você deixa de fazer coisas contratuais. Então, à medida que o tempo vai passando, essa comissão tem que responder. Quando ela não responde, pode ir para cima até para se discutir em outra instância. Quando ela responde positivamente, cria-se um processo que vai até a gerência do empreendimento, a gerência geral, a gerência executiva, aos assistentes do diretor, os diretores fazem um parecer, vai para a diretoria executiva da empresa Petrobras para, em colegiado, aprovar. Isso aí respeitando as alçadas de cada nível na Petrobras. E esse é um processo longo, ou é rápido? O aditivo de um contrato desse de grande porte, no menos de um ano, não existe. Os diretores, especificamente os diretores tanto da área de serviço quanto de engenharia, eles tinham poder de interferir no valor desses aditivos? Não, eles poderiam não aprovar a ida para a diretoria executiva. Sim. Mas consubstanciando um parecer, mas discutir valores, ele tem que retornar para as comissões. Os aditivos, recentemente, eu não sei agora esse ano, que eu estou afastado, ele passava por 2 comissões, depois criaram a comissão de desempenho também. E a comissão de desempenho não é de desempenho de capacidade, não, é de empenho e desempenho de verba, pelo que eu entendo. Eram 3 comissões. Então, por alto, quantas pessoas mais ou menos analisavam cada aditivo desse? Não tenho ideia, mas pelo muitos. Menos. Nas nossas obras, a equipe nossa tem sempre uma função na gestão que a gente chama de administração contratual, ou gestão do escopo, que acompanha, isso aí envolve às vezes advogados, envolve técnicos, envolve terceiros que têm experiência em discutir isso. E do lado da Petrobras são várias pessoas, muitas. Sim. Posso lhe dizer quantas? Mas depois... Cada comissão tem 5, 6 pessoas. Sim. Depois que passava pelo diretor, que ele tinha um poder ou de engenharia de abastecimento, de devolver para a comissão, aí ia para uma diretoria executiva para aprovar o aditivo. Pelo que eu sei, o diretor tem que fazer um documento interno, junto com o diretor da área, o diretor de serviços, porque ele tem um cliente, que é a área de negócios, abastecimento, exploração e produção, gás e energia. Em conjunto, eles apresentam isso à diretoria executiva. Sim. E aí a diretoria executiva decide se aprova ou não. Sim. Tanto nos aditivos quanto na licitação, as empresas tinham que apresentar o demonstrativo de formação de preço? Demonstrativo de formação de preço é a decomposição do orçamento estático do seu preço na sua oferta. E aí ela contém... Ela contém o detalhamento do seu preço como um todo, da forma que a Petrobras acha que deve ser. Nesse detalhamento está incluído também o lucro bruto das empresas? Bruto e líquido. Bruto e líquido. Porque ele já também pede para detalhar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. E qual é o percentual que ela permite máximo que as empresas tenham? Mais do que 10, nos últimos anos, não é permitido. Não é permitido. Não. Bruto ou líquido? Bruto. A empresa não pode ter um lucro de 10%? Ela não admite, não, ela negocia. Ela negocia. Quer baixar. Sim. Isso me parece que tem uma razão de ser no passado, que eu não posso afirmar com muita clareza, mas posso pesquisar e depois mandar para o juízo, para a Vossa Excelência, alguma coisa a ver com o Tribunal de Contas da União. Sim. Essa demonstrativa de formação de preço, ela não existia no passado. Ela foi criada para poder permitir que a Petrobras verificasse quanto você tinha de preços unitários em equipamentos que ela poderia sacar e comprar ela própria. No início era assim. E permitia ver quanto você tinha colocado de mão de obra. Permitia também, se você tivesse um desarranjo cambial, aonde você pudesse ter um desarranjo tão grande cambial, como esse, por exemplo, agora, que ninguém vai suportar comprar equipamentos importados com 50% de aumento do dólar. Então, isso permitia avaliar desequilíbrios nos contratos, né?
ou então descontos. Eu me recordo muito bem quando a Petrobras disse que não ia pagar o dólar de 4, só ia pagar de 2,40. E ficou por isso mesmo. As empresas convidadas, elas todas participavam do cadastro da Petrobras? Elas eram obrigadas a estarem no cadastro? Convidadas para a licitação? Esse é a regra. O regulamento. E os fornecedores que as empresas subcontratavam também tinham que estar no cadastro da Petrobras? Existia o cadastro específico para cada tipo de fornecedor. Você só poderia contratar um fornecedor que tivesse cadastrado com o CRCC na Petrobras. Se não tivesse CRCC, você não poderia comprar na mão dele. Sim. Isso é a regra tradicional da Petrobras. O senhor, quando fala da questão de independente de ter pagamento, de se exigir, de ter combinado ou não o contrato com ter acertado ou não com algum funcionário da Petrobras, o senhor disse, não sei se eu estou enganado, o senhor disse que, independente de ter combinado ou não, o senhor tinha que dar um valor relacionado a era um percentual do contrato, ou o senhor estabelecia o valor? Eu não... Bom, pelo que eu entendi, a senhora quer saber se aquilo que eu já respondi aqui ao Ministério Público, se pagava a propina pelo contrato e não pelo ajuste que foi feito. Deixa eu até esclarecer uma coisa aqui que eu vou aproveitar, se o senhor me permite, Excelência. Duas coisas. Não havia nenhum conhecimento, pelo menos da minha parte, onde eu participei, que diretores da Petrobras ou gerentes da Petrobras sabiam que a gente estava fazendo esse ajuste. Não tinha nem por que eles saberem. 2, sem ajuste ou com ajuste, a propina era cobrada, nos níveis que eu já falei. Então, o que era pago a esses agentes da Petrobras eram pelo contrato e não por qualquer vantagem ou benefício. Tá certo? Uhum. Então, isso na minha visão, no que eu pratiquei, no que eu fiz, foi assim. Tanto que eu fui cobrado de contratos que não dizem respeito aqui agora, que ganhamos de forma completamente lícita. Mas só o senhor, em algum desses diretores para quem o senhor pagou, em algum momento eles lhe disseram qual era o preço que estava... Não diziam preço não, mesmo porque eles não sabiam. Sim. Nenhum diretor da Petrobras estava preocupado em saber preço, e quando se quisessem saber, eles não sabiam. Nunca souberam, pelo menos é o que eu sei. Tá bom, mas só para esclarecer, o preço que o senhor está falando é o preço da estimativa agora. Exato. É da estimativa. Tá. É que eu entendi o que ela perguntou. Da estimativa. Para deixar claro a resposta. Tá? E, por um acaso, eles também lhe diziam quem eram as empresas que eles estavam convidando? Não, eu nunca recebi, pessoalmente, de nenhum diretor da Petrobras, nem gerente, a lista de convidados. Nunca dei, nem nunca recebi. Sim. Isso é fato. Poderia até, não teria por que não dizer aqui agora, Excelência. Eu nunca recebi, nem nunca dei lista alguma. Isso não tem por que eu não falar a verdade. Certo, mas pode se limitar a responder. As empresas convidadas, elas eram convidadas em função da sua especialidade no cadastro, era isso? Sim. Porque deve ter centenas de empresas dentro da Petrobras cadastradas. O sistema de cadastro da Petrobras, que está dentro de um programa chamado Programa de Gestão de Fornecedores, tem diversas famílias. Tem desde da pintura e de reforma de um balcão, ou da compra de um eletroduto, a grandes obras desse porte em regime de preço global EPC. Tá certo? Então, essa classificação é feita por auditorias anuais que definem como é que se você está no cadastro no nível A, B e C de EPC, se você está no cadastro de fazer estradas, se você está no cadastro de fazer pintura de plataforma, se você está no cadastro de fazer manutenção de paradas de refinaria. Então, como a UTC, tradicionalmente, tem 70% da sua receita dentro do sistema de óleo e gás da Petrobras, eu tenho conhecimento disso no detalhe. Tá certo? Então, por exemplo, tem itens do cadastro da Petrobras, da família, que a UTC até hoje não tem.
tá certo? Porque não se interessou em ter, porque não tinha obra para fazer isso aí. Então isso existia cadastro para tudo. São milhares de empresas que a Petrobras tem. É o que eu chamo de parque fornecedor. Quando o senhor disse que as empresas, quando a Petrobras apresentou seu plano de obras, né, de negócios, que as grandes empresas, né, se reuniram no primeiro momento para ver quais seriam as suas prioridades, as empresas pequenas teriam condições de participar dessas obras? Não seriam convidadas porque não estão no cadastro. Não estão no cadastro. Mas na obra do Comperj, várias pequenas menores acabaram participando. E o senhor sabe qual foi o resultado da atuação delas dentro dessas obras? O Comperj, eu estimo em mais de 60 contratos na obra do Comperj. Mais de 60. Nós estamos falando aí de grandes pacotes de 10, 12, no máximo 10 grandes pacotes. Eu estimo em 8 grandes pacotes. Alguns de negociação direta, como foi o nosso caso. Sim. Quantas vezes a sua empresa foi convidada para participar de obras da Petrobras? O senhor tem uma estimativa? De que ano a que ano? Nós temos 40 anos de existência. Não, vamos dizer mais ou menos nos últimos... Não, dos anos da denúncia. Dos anos da denúncia só. Mas está meio dispersivo. Qual que é a relevância disso? Não é... Quantas vezes a empresa ele foi convidado? Eu posso até tentar não, achar aqui. Você ouviu o depoimento da Odebrecht, ele fala. Aproximadamente no 4.000 obras, Uhum. Participamos efetivamente de concorrência de 609 e ganhamos 107. Tá. Bom, sem mais perguntas, obrigado. Defesa de Armando Furlan e Fernando Soares. Defesa de Elton Negrão e Otávio Azevedo. Eu tenho algumas, Excelência. A primeira, senhor Ricardo, eu fiquei curioso em saber, o senhor se dirigiu ao doutor Sérgio Moro e disse assim: o que o senhor chama de ajuste, eu chamo de outra coisa, mas não disse como o senhor chama. Pacto de não agressão. Pacto de não agressão. Eu ouvi o depoimento que o senhor prestou semana passada na outra ação penal, e assim, uma série de afirmações que o senhor fez eu acho que são pertinentes. Eu vou repeti-las para ver se o senhor confirma. Pois não. Nessa ação. O senhor afirmou o seguinte: reduzia-se a competição, não a concorrência. Sim, senhor, está correto. Para cada refinaria, para cada pacote, tudo poderia mudar. Sim. Nesse ajuste. Sim? Correto. Eventuais novos convidados eram informados pelos fornecedores da Petrobras, porque eram demandados... Não eram informados. Quem estava interessado num pacote dessa natureza, durante 5, 6 meses de proposta, tinha informações dos fornecedores de equipamento, quem poderia estar pedindo o preço de uma bomba, por exemplo. Você começava a perceber que tinha empresas pedindo preço que você não tinha conhecimento. Isso faz parte das informações de uma licitação. Se eu entendi bem também, o senhor afirmou na audiência anterior que esse pacto de não agressão gerava uma segurança de 70% a 80%. Perfeitamente, foi o que eu disse aqui. Mas que teve grandes surpresas durante todo esse período. No meu caso. No seu caso. Eu só posso falar por mim, né? Sim. O senhor disse que, como as outras empresas fariam pagamento de propina, não sabe, não tem, não teria ideia, com a ressalva que fez hoje em relação aos consórcios que formou, é isso? Exatamente. Esse não é um assunto falado, não. Perfeito. O senhor também afirmou, na audiência anterior, aqui não repetiu, que no pipe hack do Comperj não houve propina. Não. Não houve. Durante esse período em que esse pacto de não agressão foi celebrado, o senhor acompanhou, se é verdadeiro ou não, o aumento muito grande no número de empresas cadastradas para as obras da Petrobras, para esse tipo de obras? Houve aumento de empresas cadastradas para o EPC.
Se é isso que o senhor está me Isso, perguntando. exatamente. Houve. Principalmente quando o Comperj, não sei a Reneste, mas o Comperj aumentou consideravelmente. Aliás, as obras do Comperj, a grande maioria das empresas que entraram no cadastro e ganharam as obras, não terminaram as obras, né? Sim. Essa definição de prioridades, senhor Ricardo, ela levava em conta especialmente a expertise das grandes empresas, a qualificação para determinadas obras. Qual era na sua opinião, né? Qual a... Na minha opinião, só se faz um consórcio com quem você tem alguma afinidade de forma de gestão e de confiança. Se você não tiver afinidade na forma de gestão, é difícil você fazer um consórcio que possa sair da inércia, tá certo? Então a razão principal é você conhecer as pessoas, que você vai ser sócio, na verdade, e se a forma de gestão é a mesma. Se você tem uma forma de gestão descentralizada, diferente, e uma outra empresa tem uma forma de gestão centralizada, difícil você conseguir fazer uma operação conjunta com dois tipos de pensamento de gestão. Depois, se você é uma empresa que não verticaliza a sua operação, não pode fazer consórcio com a empresa que verticaliza. Posso lhe dar um exemplo, tem empresas no Brasil que querem comprar o feijão e o arroz e cozinhar para fazer o almoço da força-tarefa, da mão de obra direta. Tá certo? Essa não é uma filosofia que a UTC pratica. A UTC contrata uma empresa especializada em alimentação. Tá certo? Mas tem empresas que não, que fazem questão de fazer. Eu estou dando um exemplo muito simples para o senhor entender. Eu lhe pergunto o seguinte: na audiência de ontem, o senhor Marcos Berti, executivo da CETAL, o senhor deve conhecer? Sei quem é. Ele, embora aborde essa história de clube de uma outra maneira, e essas reuniões, ele falava que a Andrade Gutierrez faltava muito às reuniões. Não ia em todas as reuniões. O senhor... Eu não tenho a menor ideia do que é que ele quer dizer com isso. Perfeito. Existia, vou explorar um pouco o seu conhecimento do processo licitatório da Petrobras. Existia no decreto que regulamenta todas as licitações um número mínimo de empresas que deveriam apresentar proposta no BID? Não. Era uma decisão, pelo que eu sei, da comissão de licitação. Não estou dizendo para convidar, o número de convidados, estou dizendo assim, existia um mínimo de 3, 4, 5 não sei propostas? Não, nunca vi proposta da Petrobras com menos de 8, 6, 8. Nunca vi de 6. Pacote dessa natureza aí é 12, 15, 14. Peço desculpas, eu não estou me fazendo entender. Mas, doutor, talvez poder deixar para perguntar isso aí para o pessoal da Petrobras, que vai ser ouvido, não é melhor? Não, Se é sobre a questão interna lá do procedimento, regulamento? Nós perguntamos várias coisas sobre Petrobras. Na verdade, eu acho que o senhor Ricardo não entendeu. Então. Existia um número mínimo de propostas a serem apresentadas, não de convite. Sim. Para que a Petrobras pudesse contratar, por exemplo, apenas 2 empresas apresentaram proposta. Não, eu vou desfazer porque esse número é abaixo do que a empresa... várias vezes 2 propostas e ela contratou. Muito bem. Quando no seu caso, o senhor disse que atuou em algumas licitações para fazer uma cobertura, ajudar outras empresas. Nesse caso, o senhor chegava a gastar... a proposta tinha um custo ou simplesmente atribuía um preço mais alto e sem qualquer custo? Não, no caso da UTC, nós nunca apresentamos uma proposta sem ter feito um estudo e uma pré-engenharia e o orçamento do mesmo jeito que pudesse ganhar. Porque se nós fôssemos tirar um segundo ou terceiro lugar e fôssemos chamados para fazer, nós tínhamos que ter condições de fazer. Então nós gastávamos esse custo, esse dinheiro para fazer essa proposta. Por isso que fazia um consórcio para reduzir até a quantidade de pessoas que tinha que pôr. Então, mesmo oferecendo uma proposta que, em tese, não ganharia licitação,
Sim. A sua proposta tinha competitividade no sentido de que, se chamado a ser contratado, o senhor executaria aquela obra? Exatamente. Estou satisfeito, Eu Excelência. correr o risco para fazer isso. Estou satisfeito, Excelência. Bom, na defesa de Fernando Soares, tem perguntas? Defesa de Flávio Machado. Sem pergunta. Defesa de Lucélio Góes. Defesa de Mário Góes. Defesa de Otávio... já foi, né? Defesa de Paulo Roberto Costa. Sem pergunta. Defesa de Pedro Barusco. Sem pergunta, Excelência. Defesa de Renato de Souza Duque. Sem pergunta, Excelência. Um esclarecimento do juízo. Para ficar claro aqui, senhor Ricardo, o senhor chamou isso de pacto de não agressão. Sim. O senhor me corrija se estiver errado. As empresas se reuniam e definiam prioridades nas obras a serem listadas da Petrobras, Nos grandes pacotes. nos grandes pacotes. E havia uma combinação, por exemplo, que a UTC ia ganhar determinada licitação entre aquelas empresas. A UTC faria um consórcio com outras empresas e ia ganhar. Tá. Mas as empresas que não participavam do consórcio, mas participavam desse grupo, concordavam em não concorrer. Sim, senhor. Concordavam em não concorrer. Não concorrer. E algumas delas concordavam em apresentar propostas com preços acima da proposta da UTC, Correto. ou do consórcio. Correto. É isso. É isso. A sua empresa efetivamente apresentou propostas não competitivas no sentido de ter um preço maior a da proposta vencedora. Sim. E como é que sabia o preço da proposta que iria O vencer? volume, uma obra de 2 bilhões de reais, eu sabia... A pergunta era simples, era feita diretamente a mim, porque eu não queria envolver a nossa equipe interna. Se uma obra de 2 bilhões e meio, a gente sabe mais ou menos pelo nosso banco de dados, eu recebia uma solicitação, não entre abaixo de 2.400. Então, se eu estava fazendo meu preço, sabia meu orçamento, eu estava com um orçamento de 2.500, eu já fechava o preço normalmente. Se eu tivesse com o preço de 2.350, eu arranjava uma forma de subir para 2.450. O senhor não tinha conhecimento, então, do preço que... preço trabalhado, não. É? Sabia montar, sabia o nível. Tá. Mas o senhor não tinha conhecimento do preço da proposta que ia ser apresentada pela empresa que havia sido escolhida como prioridade, nesse caso? Não. Eu sabia que era abaixo de 2.400, no meu exemplo. Uhum. Ele podia vir com 2.200, 2.300, mas nunca seria acima de 2.400. Esse pacto de não agressão também envolvia a empresa simplesmente não apresentar proposta nenhuma, mesmo sendo convidada? Excelência, a maioria das vezes ninguém queria apresentar proposta porque é um trabalho Uhum. enorme para fazer. Então era difícil arranjar um segundo proponente. Essa é a realidade. Mas o senhor não me respondeu diretamente. Também envolvia esse pacto de não agressão? Eu não vou concorrer nessa licitação? Geralmente todo mundo não ia concorrer. Uhum. Você ia correr atrás para arranjar uma proposta para fazer. Uma proposta com O senhor preço chama de acima... cobertura. Cobertura. O senhor se recorda de ter feito alguma proposta cobertura em obra licitada que foi ganha pela Andrade Gutierrez? Eu já respondi. O senhor mencionou as obras, mas, salvo engano, ali não tem a referência da empreiteira, né? Não, foi com relação a Andrade, que a doutora me perguntou. Posso voltar aqui. Todas aquelas obras são obras ganhas pela Andrade. Não, senhor. Não, senhor. Então, As obras que a UTC perdeu por cobertura para a Andrade foi a unidade coque retardado do Comperge. Andrade ganhou. Deve ter Andrade ganhou em consórcio. E a Andrade nos ajudou no propeno da Replan. tá. E eu disse que eu não tinha certeza no HDS da Revap. Mas eu já... essa planilha, Excelência, está na mão do Ministério Público. Certo. Esse do Comperge que o senhor mencionou é um consórcio da Tequinte e da Andrade. Objeto desse processo. Eu tenho aqui uma referência de que a UTC teria apresentado uma proposta e a obra teria sido ganha pela consórcio Tequinte e Andrade. Essa proposta era uma proposta de cobertura, então? Essa que eu me referi agora. Parece que foi uma proposta conjunta, não foi só da UTC? Deve ter sido um consórcio. Consórcio, isso. Com Odebrecht e Mendes Júnior, se eu não me engano.
Aqui parece a anotação, é consórcio Queiroz Galvão, Galvão IESA e UTC. Não, isso aí deve ser um... Não, Queiroz Galvão Não? e IESA, UTC, não. Queiroz Galvão e IESA deve ser um concorrente. Isso, tem